No Atlético segue os preparativos para o retorno à temporada. A sequência tem Campeonato Brasileiro. Paulo Azeredo chega com mais notícias do Galão da Massa. Bom dia com alegria, Paulinho. Fala, Enio Lima, abraço pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta deste domingão, domingo de folga, Enio Lima, para os jogadores do Atlético, que trabalharam a semana toda na cidade do Galo, visando o compromisso, o retorno lá no dia 21 de julho, uma terça-feira, às 7h30 da noite, contra o Bahia, na Arena MRV. Barba Domingues iniciou, portanto, nesta semana, esta preparação e, basicamente, trabalhos técnicos, táticos. Na base, o Atlético jogou ontem pelo Campeonato Mineiro Sub-20, categorias Sub-15 e Sub-17 contra o Boston City. Na Sub-15 venceu por 3-0, na Sub-17 2-0. Nessa primeira semana, nós tivemos aí basicamente os exames, os 2 primeiros dias, depois trabalhos mais táticos, técnicos e também físicos. Por exemplo, na parte de 2 períodos, sempre o grupo dividido, né? Então quem trabalhava fisicamente pela manhã, à tarde trabalhava mais com bola e vice-versa. Assim aconteceu nesta primeira semana de trabalho do técnico Eduardo Domingues, juntamente com sua comissão técnica. E aí na quinta-feira, nós já trouxemos aqui a informação da Itatiaia, inclusive transmitimos, né? O treinamento no YouTube, no @Itatiaia Esporte. Nós tivemos as portas abertas para os jornalistas na cidade do Galo. E conversamos com os atletas. E vamos trazer aqui o Coelho, né? Coelho que finalizou aí esse período pré-copa, jogando mais como um ala bem aberto, chegou a jogar até como atacante em alguns momentos, que é a posição dele, mas ele fala inicialmente deste retorno e dos trabalhos também nesta semana na cidade do Galo. É uma informação que acabamos de apurar aqui junto com o Rômulo Giacomin do site da Itatiaia, inicialmente divulgada pelos companheiros do site No Ataque. Nós confirmamos essa informação e aprofundamos o seguinte: o zagueiro Rômulo tem um contrato de empréstimo se encerrando agora essa semana com o Sporting de Portugal, está retornando, o Sport não ficou com o jogador e deve ser integrado ao elenco do Atlético para cumprir o seu contrato, né? Já que ele tem contrato com o Galo até o final do ano que vem. Mas o Atlético já informou, 7h da noite agora, o sinalzinho da Itatiaia, que está buscando um negócio bom de mercado, tanto para o clube quanto para ele. E a informação que a gente tem, repito, apurada inicialmente pelos companheiros do Ataque, mas podemos aprofundar aqui no seguinte questão. O Rômulo tem conversas iniciais com o Santa Clara, também lá de Portugal, que tem como homem forte lá no futebol Bruno Vicentim, né, que já passou aqui pelo futebol mineiro, mas ainda conversas iniciais, não tem nada acertado do Rômulo com o Santa Clara. Pode ser, e aí a nossa informação de hoje, que essa semana tenhamos novidades, mas por enquanto, conversas iniciais para que o atleta vá ou por empréstimo, em definitivo, a gente não conseguiu apurar certamente, mas pode pintar um negócio com o Santa Clara de Portugal, viu, Cirilo? Ataque do Galo precisa melhorar bem pro segundo semestre, né? Demais, precisa demais. O Coelho tem jogado como um ala, né? Pelo lado direito do Atlético, ele é um jogador importante nesse sistema ofensivo, mas que tem sido um atleta muito importante também no jogo defensivo do Galo, mas precisa melhorar. Acho que em peças, evidentemente, seria interessante que o Atlético conseguisse algum negócio de oportunidade, como o clube fala, né? Antes de reestrear no Campeonato Brasileiro, principalmente para esse setor ofensivo também. Já trouxe o Léo Duarte para o sistema defensivo, também acho que precisa de mais gente. Até acho que poderia dar oportunidades para o Vitão, por exemplo, da base, né? O Atlético fala muito em base, mas precisa dar oportunidade para os moleques, né? Não adianta só falar e dizer que o trabalho está sendo bem feito, que há uma reformulação, e o investimento está sendo feito mesmo, e base é investimento, não é custo. Mas essa turma precisa ter minutos também no time profissional. Mas pro ataque o Atlético precisa melhorar. E esse período de treino, falta aí quase 25 dias para essa reestreia. O Paulinho falou do jogo contra o Bahia, né, Cirilo? É um confronto direto. Se o Atlético vence o Bahia na Arena MRV, já nessa volta do Campeonato Brasileiro, passa o Bahia, deixa um adversário para trás. Então é muito importante que o trabalho seja muito bem feito. Vamos trazer aqui notícia, né? O Betinho Marques trouxe informação hoje que o Aboubakar, tá? O Vicente Aboubakar, já vou trazer o transfer market dele, de 34 anos, foi oferecido ao Atlético. E aí tá aqui, ó, o entendimento interno é que o clube não pretende investir em um jogador mais experiente neste momento, principalmente pelas limitações financeiras. A prioridade é buscar reforços para outras posições do elenco comandado por Eduardo Domingues. Foi até falado que o Barba teria pedido um centroavante, ele é centroavante, mas assim, é um jogador de 34 anos que vem baixa na carreira. Já vou mostrar, inclusive, o clube que ele atua hoje.
Ele atua em um clube do Azerbaijão, né? Não está mais em alta. É um centroavante goleador, tá? Eu vou mostrar os números para você. Ele é, de fato, um centroavante de muitos gols na carreira. Um centroavante de muitos gols até na seleção de Camarões. Tá aí, ó. Vicente Aboubakar, 34 anos, tá aqui nessa equipe, ó, do Azerbaijão. Avaliado em 600 mil euros hoje, 1,84, né? Aqui, ó, os números na carreira dele. 450 jogos, 181 gols, 56 assistências. Então são números muito bons do Aboubakar, mas ele, vamos pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, centroavante, né? Já passou em vários clubes aí. O maior clube que ele atuou foi o Porto, né? Mas já jogou aqui no Besiktas e tudo, já jogou no Al Nassr, enfim, tava aí na Turquia e depois foi para esse clube do Azerbaijão. Tem informações que tem clube aí da Turquia, terceira divisão da Turquia interessado. Se ele não renovar com esse clube do Azerbaijão, ele pode ir, por exemplo, para a terceira divisão da Turquia. Então não é nem um jogador mais que grandes clubes estariam... Não à toa ele teria sido oferecido, né? Estão oferecendo ele, não, com certeza não só para o Atlético, para algumas outras equipes brasileiras, tá? Então o Aboubakar é um centroavante de 34 anos, que já fez muitos gols, já foi um ótimo atacante, mas está em baixa na carreira. Ele tem até bons números aqui, ó. Se você pegar a liga aqui, 16 jogos, 7 gols, 1 assistência, 20% como titular, né? Não foi um titular absoluto e tudo, mas assim, ainda assim teve bons números. Beto, mas até o final do ano só, contrato de 6 meses, vamos supor que ele tope um salário mais baixo, contrato de 6 meses. Eu ainda assim não acho que seria... Sabe, você vê que ele já tá jogando no Azerbaijão, não deve mais ser um jogador tão competitivo assim, e eu não acho que seria uma boa. Tudo bem que a gente também não pode ficar escolhendo demais, né? Porque se não tem dinheiro, não quer... Tem dinheiro não, desculpa. Não quer gastar, não quer investir, né? Então, como o clube não quer investir, não dá para escolher demais. Agora, eu não acho que... Porque você também não daria 6 meses de contrato para um jogador desse, ia pedir no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, aí se chega e não joga nada, aí você tem 1 ano ainda de problema. Então eu não contrataria o Aboubakar. Se fosse alguns anos atrás aí, 2, 3 anos atrás, tudo bem. Agora em 2026 eu não acho mais uma boa, e é o que o Atlético pensou. O Atlético nesse momento não tem intenção de contratar o Aboubakar. Se alguma coisa mudar, eu vou trazer aqui pra você. Então deixa o like no vídeo aí, que isso ajuda também. Sempre que eu postar um vídeo, uma notícia, o YouTube vai te indicando. O Atlético fez um anúncio de uma informação que já havia sido trazida, mas é importante, né, o anúncio oficial do clube. O Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus Izep para o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Galo. Boa sorte nessa nova etapa, Izep, tá aí. Então o Izep, de fato, deixando o Atlético, e o Galo vai manter um percentual pequeno caso o clube compre o jogador, né? Mas, de qualquer forma, porque o atleta tá vendendo aí, pode vender 50% dos direitos econômicos, deve ter aí mais uns 10, 20% do passe do jogador, e é o que o Atlético já fez, inclusive com o Savinho, por exemplo, né? De você ficar com um percentual pequeno, apostando, quem sabe, numa grande venda, porque eu duvido que o valor para o Nacional da Ilha da Madeira comprar, adquirir aí o Izep seja algo, eu não sei, aí não vou chutar, mas algo assim, um valor muito alto, 10 milhões, né? Não acredito mesmo nisso. Mas de qualquer forma tá aí, também ele vai ter que jogar bem, performar lá em Portugal no clube, para o Nacional da Ilha da Madeira ter interesse de adquirir o jogador, vai ter que ganhar oportunidades, né? Bom, o Guilherme Alves, eu já trouxe aqui a entrevista dele e tudo, só que ele deu uma entrevista e falou algo sobre questão de reforços, tá? Confirmando uma situação, né? Mostrando que o Atlético tomou uma decisão aí, e eu vou trazer pra você aqui, é bem curtinho, vamos acompanhar aqui, ó. Blindar é difícil, cara. Hoje eu tô tendo essa noção que é muito difícil, mas é muito importante também. Eu sei que o torcedor e a própria imprensa gostariam de ter mais informações, mas hoje eu posso te dizer também que isso atrapalha, entendeu? Quando vaza, e se é realmente verdade, se é comprovado o interesse de clube A ou clube B em determinado jogador, as negociações mudam de um dia para outro. Concorrência?
Sim. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Então, quando você consegue manter tudo isso em sigilo, é bom pro clube. É bom pro clube. E as conversas todas elas são com o Paulo. O Paulo Brax é um cara espetacular, um cara inteligentíssimo e ele que conduz tudo. E nessas reuniões que vocês tiveram lá na sede, o que a gente pode esperar do Atlético na janela de transferência? Assim, o orçamento, dá para gastar, não dá para gastar ou vão ser mais oportunidades de mercado? Assim, o Pedro Daniel acho que já foi bem claro no posicionamento dele. O clube não vai, nesse momento, fazer nenhuma compra, mas nós estamos atentos ao mercado com certeza. Ou seja, o Guilherme deixou claro, né, que o clube não vai comprar nenhum jogador. Eu até acho que se precisar pagar uma quantia bem baixa ali, 250 mil euros, 500 mil euros, ou que seja 1 milhão dividido, né? Dividido, talvez o Atlético faça, mas pela informação, e tá aí, mais uma vez, claro, o Atlético não vai investir nessa janela de transferências. É triste ver isso, é triste saber, né, que em Belo Horizonte não é o Atlético o clube que está investindo pesado, acreditando em títulos, acreditando aí num segundo semestre vencedor. Infelizmente não é o Atlético, né? O Atlético não vai investir absolutamente nada, a não ser, obviamente, trazendo jogadores livres e tudo, questão salarial aí, mas o Atlético não vai fazer investimento, sabendo que tem ainda um elenco bem fraco, né? Bem fraquinho, um time titular, nós não temos um time titular realmente forte, né? Se a gente tivesse pelo menos um 11, né? Do 1 ao 11, muito forte, e o resto ali, o banco não fosse tão bom, você tentasse trazer no mercado ali e tal, beleza, ou apostar na base, gente, beleza, assim, tudo bem, não tem dinheiro, mas o Atlético não tem um time titular que você olha e fala, que timaço. O Atlético não tem e, pelo visto, não vai ter. Tomara que eu esteja errado, tomara que consiga encontrar essas grandes oportunidades de mercado, né, e consiga fazer boas contratações de jogadores livres aí ou empréstimos, porque já está claro, o Atlético não vai investir nessa janela de transferências. Infelizmente, não é o Atlético Clube de BH que está pensando grande neste momento. Quero saber a sua opinião sobre isso, comenta aí. Guilherme agora vai ter um período certamente de adaptação importante para de fato se integrar a esse elenco, fazer parte desse elenco também no dia a dia e auxiliar para que algumas situações não aconteçam mais, né, Edu? O cara que é responsável por vestiário num clube do tamanho do Atlético, com jogadores já consagrados, que já venceram muito na carreira. O Atlético tem esse tipo de jogadores jovens que estão iniciando também a carreira. O cara tem que saber lidar. Tem que saber lidar com o grupo, tem que saber lidar com comissão técnica, tem que saber lidar com gestores. Eu acho que o Guilherme se encaixa muito bem nisso, porque o perfil daqueles que estavam no Atlético antes do Guilherme talvez não seja o ideal para a função. O próprio Barba me parece um treinador um pouco mais tímido, muito focado nas ideias dele e talvez não seja o ideal para essa gestão completa de vestiário. É um bom gestor de vestiário, isso ficou muito claro no Estudiantes. Ele saiu de lá simplesmente adorado pelo grupo, mas ele está em outro país, né? É outra cultura, é muito diferente. O tipo de cobrança que ele faz lá, o que ele fazia lá, às vezes não dá para fazer tanto aqui no futebol brasileiro. Então ele precisa de alguém para dar uma segurada de vez em quando. Ó, Barba, dá uma seguradinha aí, é melhor não falar dessa maneira. Se você quer fazer tal crítica, não faça no microfone, conversa com a turma no vestiário, no campo de treinamento. Outro, Paulo Brax. Paulo Brax não tem o perfil de gestor de vestiário e nem é o profissional para essa função. E o Pedro Daniel, como diria minha avó, não é do métier. Ele está chegando agora no futebol, lidando internamente num grande clube. Ele é um cara que entende muito de gestão, mas trabalhando ali diretamente num grande clube é a primeira vez. Então, acho que o Galo acertou muito bem. O Guilherme está iniciando o trabalho dele. Teve pouco tempo antes da parada para a Copa do Mundo, mas agora, durante essa pré-temporada, eu acho que ele vai conseguir colocar em prática e tomara que o Galo tenha um vestiário mais saudável. Fala, massa, muito bom dia, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado vocês que chegaram até aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Peço a vocês também um like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você, atleticano, atleticana. Esse canal aqui ele é de vocês, fiquem à vontade aí para estar conhecendo o canal. Deixa o meu convite aí para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação
para vocês não perderem nada que sai aqui no canal. E também eu peço o like de vocês, tá? Ajuda demais o nosso trabalho. O canal só tende a crescer cada vez mais com vocês deixando o seu like. E também fiquem à vontade, de grande ajuda também pro canal. Você está deixando também a opinião de vocês, o comentário de vocês aqui no canal, tá? Ajuda demais. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todo o público e indica para mais torcedores do Atlético Mineiro, assim, fazendo desse canal ainda maior. Então a gente conta muito com a força de vocês, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigado pela sua preferência de estar aqui com a gente nesse canal. Espero que vocês permaneçam com a gente aí com a inscrição. Só antes de sair, verifique se você está inscrito e também se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Porque toda vez que sair uma notícia, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade mais uma vez. Muito obrigado a todos, estamos juntos. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta para estar atualizando aqui o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!